Você parece com frio, senhor. Pode usar meu cobertor, sussurrou a garota em situação de rua ao homem sentado sozinho, sem saber que ele era um milionário, CEO de uma grande empresa. A noite em Chicago mergulhava em silêncio, interrompida apenas pelo som distante dos carros e pelo vento cortante que fazia os latões de lixo tremerem como se estivessem vivos. Num cruzamento deserto, ao lado de um posto de gasolina abandonado, Evan Cross permanecia imóvel. O vapor de sua respiração subia como fumaça na noite gelada. Vestia um sobretudo caro, mas o frio parecia atravessar a alma, uma dor que nenhum tecido conseguia aquecer. Aos 39 anos, ele era o poderoso CEO da Pinnacle Hotels, um império que construiu tentando preencher o vazio deixado pela família que perdeu. Mas naquela noite, longe de salas de reunião e jatinhos executivos, Evan se sentia pequeno, quase esquecido sob a luz trêmula de um poste enferrujado. Foi então que uma figura emergiu das sombras. Uma jovem de cabelos dourados, como fios de sol trançados pela escuridão, se aproximou segurando um cobertor fino e desgastado contra o peito. Caminhava com cautela, como quem conhece os perigos da rua. Quando falou, sua voz era suave, mas firme, como se tivesse aprendido a sussurrar para não acordar os monstros da cidade. Você parece com frio, senhor. Pode usar meu cobertor. Evan congelou diante da oferta. Ia recusar, mas antes que qualquer palavra saísse, ela já havia colocado o cobertor em suas mãos enluvadas. O gesto era delicado, quase sagrado. Como se estivesse oferecendo um pedaço da própria alma. Estou acostumada com o frio, disse, quase em segredo. Mas você parece ter perdido alguma coisa. A luz do poste revelou os olhos dela, brilhantes, intensos e marcados pela dor. Olhos que tinham enfrentado o mundo, mas ainda sabiam sentir compaixão. Evan sentiu o passado retornar como uma lâmina à lembrança de seu irmão mais velho protegendo-o do padrasto cruel. Aquele sacrifício. Aquela perda. Ainda doíam. Ele apertou o cobertor com os dedos trêmulos. Pensou em ir embora. Desaparecer de volta na escuridão. Mas ela continuava ali. Firme. Presente. Então, num impulso quase infantil, ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno pão quente, que havia pego discretamente na cozinha do hotel mais cedo. Entregou a ela com um olhar estranho, vulnerável. Talvez você também precise de calor por dentro, murmurou. Ela olhou surpresa, mas sem dizer nada. Apenas aceitou o pão. Seus dedos tocaram os dele. Um toque leve, mas suficiente para acender algo. Um sorriso tímido dançou em seus lábios. Aquele momento, uma troca sem piedade, sem julgamentos, era novo para os dois. Ele finalmente a viu de verdade, o rosto delicado, a mandíbula firme, os ombros magros, o cabelo bagunçado pelo vento. As roupas dela eram uma coxa de retalhos, camadas sobre camadas, moldadas pela necessidade, não pelo estilo. Ao lado de seus pés, um caderno gasto. Daqueles que se usam para escrever histórias ou guardar sonhos. Você dorme por aqui? Ele perguntou. Ela assentiu e apontou para a velha van estacionada atrás da padaria fechada. Abrigo de emergência. Não meu favorito, mas melhor que o concreto gelado. Evan entendeu. A van era como ela, abandonada por muitos, ignorada por outros. Mas, ainda assim, resistente. Ela recolheu o cobertor de volta sob o braço e sussurrou. Aprendi a ser invisível. Essas palavras atingiram Evan como um golpe. Sem máscaras, ele se apresentou. Sou Evan Cross. Ela hesitou por um instante. Depois, com voz baixa e olhos atentos. Rosie. O silêncio se instalou novamente, cortado apenas pelo som dos carros distantes. Evan deu um passo tímido. Posso me sentar por um momento? Ela deu de ombros. Se quiser. Não vou fingir que você não está à deriva. E ali ficaram. Lado a lado, compartilhando o mesmo cobertor fino, o mesmo silêncio denso. E a mesma solidão. Ele cobriu parte dos ombros dela com cuidado. Ela se aproximou, apenas um pouco. Como quem busca abrigo, mas ainda teme confiar. Obrigada pelo pão, disse, olhando-o nos olhos. Nós dois precisamos de um pouco de calor esta noite, respondeu ele, quase num sussurro. Rosie voltou os olhos para a van escura e os vidros quebrados do posto. Depois, olhou para Evan. Como se visse, pela primeira vez, alguém que também estava quebrado. E que, talvez, entendesse ponto naquele cruzamento silencioso, sob a luz solitária de um poste, entre a escuridão e a cidade que nunca dorme. Duas almas feridas encontraram uma fagulha que nenhuma delas esperava. Evan sentiu um leve despertar de esperança. Rosie,
algo que raramente permitia segurança. Eram dois estranhos. Mas, naquela noite, ali, sob a luz pálida, estavam exatamente onde precisavam estar. Noites depois, Evan Cross voltou ao mesmo canto esquecido de Chicago. Desta vez, com um propósito. Deixou o terno e o relógio caro. Usava um casaco simples e jeans comuns. Andava pelas ruas como qualquer um, invisível, discreto. As luzes da cidade pareciam distantes ali, e talvez fosse isso que o atraía. Aquele lugar parecia mais real que qualquer sala de reuniões. Numa dessas noites, ele a encontrou dentro da velha van, envolta em silêncio. Um feixe fraco de lanterna iluminava seus cabelos dourados enquanto ela escrevia num caderno pequeno. Estava concentrada. Totalmente entregue ao que fazia. Evan hesitou. Então bateu levemente na lateral da van. Rosier levantou o olhar, assustada. Depois, suavizou o rosto num sorriso tímido. Você escreve aí com frequência? Ele perguntou com gentileza. No que está trabalhando? Parece o começo de uma história. Respondeu, abaixando a luz. As bochechas coraram sob a lanterna. Histórias infantis. Eu dava aula para crianças pequenas. Agora escrevo para não esquecê-las. Aquilo tocou profundamente. Evan enfiou a mão no bolso e tirou um copo de chocolate quente ainda fumegante. Comprado há pouco numa loja 24 horas ali perto. Peguei isso para você. Você precisa mais do que eu. As crianças teriam sorte de ter alguém tão calorosa. Rosinha piscou, surpresa. As mãos tremiam levemente ao aceitar o copo. Abraçou-o com ambas as mãos, fechando os olhos e absorvendo o calor com gratidão. Obrigada, murmurou. O silêncio se instalou. Apenas o vento fazia barulho, agitando papéis e folhas no chão. Evan não disse nada. Apenas observou segurando o copo como se fosse um tesouro. Rosia então ergueu os olhos e, com voz contida, confessou. Perdi meu emprego porque denunciei meu chefe por comportamento inadequado. Ele negou tudo. A escola não quis me ouvir. Ninguém mais me contratou. Perdi tudo. Nem pude contar aos meus pais. Não queria envergonhá-los. As palavras pairaram pesadas entre eles. Evan sentiu o peito apertar. Lembrou-se de seu irmão, o único que sempre esteve ao seu lado. E que ele perdeu. A dor dela, de certa forma, refletia a dele. Então tudo que você queria era que alguém ficasse? Ele perguntou, quase num sussurro. Ela olhou para a escuridão. Não preciso ser salva, disse com firmeza. Só tenho medo de que me deixem. Como todos deixaram. Evan sentiu o golpe. Ele era esse alguém. Aquele que falhou. Que partiu quando mais importava. Ficaram ali. Em silêncio. Apenas o som distante da cidade preenchia o ar. Ele quebrou o silêncio. Eu volto porque quero saber se você está bem. Rosie o encarou, surpresa. Um brilho suave surgiu nos olhos dela. Ela tocou o caderno, com delicadeza. Você me faz acreditar na bondade de novo. Espero por nossas conversas. Mesmo quando você some. Isso me dá esperança. Evan sentiu um nó na garganta. Aquela frase mexeu mais do que ele imaginava. Sentaram-se em silêncio. O momento era frágil, mas cheio de verdade. As luzes da cidade piscavam ao fundo, e ele percebeu como o mundo parecia falso quando ela não estava por perto. Ele se levantou. Cuide-se, Rosie. Ela sorriu de leve, abraçando o caderno no peito. Você também. Evan se afastou, andando sobre os postes piscando. Sentia-se vulnerável. E vivo. Porque isso parece mais real do que tudo que construí. Pensou. Quase falou em voz alta. Rosinha tomou um gole do chocolate, devagar, saboreando mais do que o calorimetria. Observou Evan desaparecer na noite, uma silhueta distante, um mistério que atraía e assustava ao mesmo tempo. O coração dela batia com uma esperança dolorosa, sem saber ainda que era mais do que companhia. Naquelas noites sob os postes quebrados de Chicago, dois estranhos começaram a tecer algo raro, uma conexão feita de honestidade silenciosa e pequenos gestos. Ele trazia chocolate quente. Ela trazia histórias e verdades. Nenhum dos dois pedia por salvação. Só queriam algo simples. Que alguém não fosse embora. Evan encontrou um motivo para voltar. Rosie encontrou um motivo para escrever de novo. Algo invisível passava entre eles, como uma brasa acesa num mundo frio. Em uma noite chuvosa, Evan a viu agachada sobre uma marquise quebrada, encolhida, as roupas coladas ao corpo molhado. De repente, um carro desgovernado virou a esquina. A água da rua correu como uma onda em direção a ela. Sem pensar, Evan correu e a puxou com força. Um segundo antes de o impacto acontecer. E naquele momento, sem palavras,
Algo mudou para sempre. A água gelada espirrou com força, encharcando Evan dos pés à cabeça, atravessando o tecido e atingindo os ossos como gelo. Atrás dele, Rosie, protegida por seu gesto, ofegava, molhada e atônita. Ele ficou firme na chuva, escudo vivo contra o vento e a tempestade, até o carro passar. Tremendo, ele tirou o mesmo cobertor fino que ela havia lhe dado dias antes. E o colocou com cuidado em suas mãos. Use isso, disse, a voz embargada de frio. Você precisa se secar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rosie, misturando-se à chuva que ainda caía. Ela apertou o cobertor contra o peito de Evan, absorvendo as gotas geladas, e, com elas, o gesto mais puro que já conhecera. Pressionou o tecido contra o peito dele. Nenhum dos dois falou por longos segundos. Quando Rosie finalmente ergueu o olhar, o rosto sério e os olhos brilhando sob a luz da rua, ela sussurrou: obrigada. Mais tarde, abrigados sob uma marquise maior, as roupas começando a secar, Rosie perguntou com a voz baixa, quase temendo a resposta. Você já se sentiu como se não pertencesse ao lugar onde está? Evan assentiu, os olhos perdidos na noite. Sim. Achei que dinheiro e sucesso preencheriam o vazio. Mas só me fizeram me sentir ainda mais invisível. Mais sozinho. Ele notou Rosie tremendo, apesar do cobertor. Sem hesitar, tirou o próprio casaco e o envolveu sobre os ombros dela. Ela tentou recusar, balançando a cabeça. Mas ele insistiu, com delicadeza. Aceite. Eu já estou tremendo mesmo. O olhar gentil dele a fez corar. Rosie segurou o casaco contra si, envergonhada, mas profundamente grata. Depois, ela murmurou com incerteza. Se soubesse que eu durmo ao lado de uma van, vivendo na rua, ainda assim falaria comigo? A pergunta atingiu Evan no peito como um eco doloroso dos medos da sua infância. Ele olhou, firme. Sim. Você é a primeira pessoa que me fez sentir seguro. Apenas por estar aqui. Você me mostrou que não é preciso fama nem status para importar. Os lábios de Rosie tremeram. Lágrimas escaparam, silenciosas. Ela encostou o rosto no casaco, sentindo o perfume suave. Era como se ancorar em algo verdadeiro. Pela primeira vez, alguém disse a ela que ela importava, sem pedir nada em troca. Enquanto o silêncio envolvia os dois, Evan só conseguia pensar nela. Naquela noite. Na vontade inexplicável de garantir que Rosie não ficasse mais exposta ao mundo, sozinha. Quando a chuva cessou, ele a acompanhou até a beira do cruzamento. Você não deveria enfrentar isso sozinha, disse com voz baixa. Rosie piscou rapidamente. Algo no tom dele fez com que acreditasse. Mas tudo o que respondeu foi: obrigada. Ele se afastou, desaparecendo na escuridão da rua molhada. Deixando o casaco com ela. Rosie ficou ali, abraçando o cobertor e o casaco, sentindo o calor ainda presente. Um calor que não vinha só do tecido, mas da promessa silenciosa de cuidado. Nos dias seguintes, Evan tomou uma decisão. Voltou com frequência. Não apenas pelas conversas, mas porque percebeu algo. Rosie era alguém que o mundo poderia esquecer. E ele se recusava a deixar isso acontecer. Naquela noite gelada, seus caminhos se cruzaram. E depois disso, ele não conseguiu mais ignorar. Ele queria ajudá-la. Mas de forma discreta, sem expor quem realmente era. Enquanto Rosie piscava, afastando da mente a lembrança daquela noite molhada, duas verdades se acendiam dentro dela. Alguém havia arriscado a própria segurança por ela. Talvez ela merecesse alguém que não desaparecesse. Ainda não falavam de amor, mas ambos carregavam agora algo novo no coração. Evan carregava uma promessa: não ficaria parado enquanto ela estivesse exposta. Rosie carregava algo ainda mais raro: esperança. A cada fim de tarde, Evan Cross entrava discretamente no saguão do luxuoso Pinnacle Hotel, vestindo um terno simples, segurando uma pasta. Apresentava-se como Evan, coordenador de eventos. Chegava sempre a tempo para o início do turno de Rosie. Ela o ajudava nos eventos de contação de histórias infantis, realizados no pátio iluminado por fios de luzes cintilantes. Com um pequeno caderno nas mãos, Rosie lia histórias de bondade e coragem. Evan a observava de longe. As crianças se inclinavam, encantadas com a voz suave e dourada dela. Após cada evento, enquanto as famílias iam embora, ele se aproximava. Você conta histórias lindamente, dizia com ternura. Aquelas crianças te adoram. Rosie corava e desviava o olhar. Obrigada, respondia, tímida. Como se carregasse em si um passado que doía. E um futuro que desejava, mas não ousava acreditar. Ao longo da semana, Evan fez pequenos gestos. Uma manhã, Rosie encontrou em sua mesa um caderno novinho e uma caneta elegante,
junto a um bilhete com caligrafia delicada. Continue escrevendo suas histórias. Ela passou os dedos trêmulos sobre a capa, segurando o presente junto ao peito. Os olhos brilhavam com gratidão e esperança contida. Evan via o potencial dela. Respeitava seu talento, sem perguntar sobre seu passado. Rosie mergulhou no trabalho. Organizava almofadas, recebia as crianças, ensaiava suas histórias. Cada noite, voltava a Evan, mas agora com algo novo propósito. Evan aparecia às vezes, ajustando discretamente os detalhes do cenário, encorajando-a com o olhar. E com cada sorriso, Rosie deixava um muro cair. Mas um dia, no refeitório dos funcionários, Rosie ouviu algo inesperado. O Sr. Cross quer a proposta até o fim do dia, disse um gerente. O CEO não está disponível para a reunião pessoal, respondeu o outro. Rosie congelou. Sr. Cross. CEO. O nome que ela ouvirá todas as noites. O homem que lhe oferecera chocolate quente, um casaco e esperança. Ela sentiu o chão tremer sob seus pés. Quem era Evan? Afinal, ela congelou ao lado da estação de café, o coração disparado. A voz que ouviu era firme, autoritária, tão diferente da do Evan gentil que ela conhecera sob a luz de um poste, dividindo um cobertor e um copo de chocolate quente. Evan nunca mencionara seu sobrenome. O CEO invisível suave e imponente. Ela tocou os lábios, inquieta com a revelação. Mais tarde, ao espiar discretamente o salão de eventos, viu Evan atendendo uma ligação. Ele ajeitava a gravata, carregava um caderno de couro e falava com uma confiança que a fez estremecer. Prossigam com a reforma do pavilhão. Sim, eu confio na equipe. Aquela postura. Aquele tom. Ele não era só um coordenador. Algo dentro de Rosie se calou. Depois do evento, ela se aproximou, a voz quase um sussurro. Evan. Você não é apenas o gerente do evento, é? Ele hesitou. A mandíbula tensa, os dedos inquietos no tecido do casaco. É complicado, murmurou, desviando o olhar. Tenho responsabilidades que ainda não posso dividir. Nos olhos dele, ela viu não arrogância, mas medo, e um desejo contido. Seu coração batia não por medo, mas por um sentimento mais profundo, mais perigoso. Naquela noite, com as luzes do salão já apagadas, Rosie voltou ao banco ao lado da Evan. Abriu o caderno que Evan lhe dera. Páginas em branco. E ainda assim, seu peito apertou. Os olhos marejados. Olhou na direção da recepção. Lá estava Evan, limpando taças. Ele a viu, mas o olhar era indecifrável. Ela compreendeu, já se importava demais. E talvez ele fosse inalcançável. Mais tarde, sob o mesmo poste que os unira semanas antes, Evan surgiu em silêncio. Trazia o casaco que uma vez lhe oferecera sob a chuva. Você esqueceu isso, disse baixinho, estendendo o tecido. Quando ela segurou o casaco e a mão dele, nenhum dos dois recuou. Aquele gesto dizia tudo. Respeito mútuo. Um carinho crescendo. E o medo de quebrar tudo. Evan se afastou sem dizer mais nada. Rosie ficou ali, firme, com o casaco e o caderno apertados ao peito. Sussurrou para si mesma. Agora, não posso mais deixar de me importar. E Evan, desaparecendo na escuridão, pensava. Eu preciso protegê-la. Mas será que ela vai me deixar? Nos dias seguintes, Evan evitou o canto da cidade onde costumava encontrá-la. Nada de visitas. Nem chocolate quente. Rosie sentiu sua ausência como um vazio. Nos eventos infantis, ela sorria. Mas por dentro, tudo era silêncio. Será que o decepcionara? Será que ele só anotara por pena? Um dia, um convite inesperado chegou. A direção queria que ela revisasse o feedback dos eventos. No escritório executivo, Rosie subiu de elevador, nervosa. E ali, no topo do prédio, paredes de mármore e silêncio, ela viu na parede da liderança foto de Evan Cross. CEO. Confiante. Elegante. Intocável. Era ele. Sempre foi ele. Mas nunca contou. Rosie desceu correndo as escadas, os olhos cheios d'água. Lá fora, caiu ao lado da velha van. Silêncio. Frio. Coração partido. Mais tarde naquela noite, Evan viu as imagens dela indo embora. Paralisou. O arrependimento sufocou. Ele queria que ela soubesse de outro jeito. Ele só queria ser Evan. Rosie voltou ao meio-fio. Casaco nos ombros. Caderno nos braços. Mas no coração. Um mundo desabando. Perto da meia-noite, Evan apareceu. Passos lentos. Na mão, um copo. Não era chocolate. Era chá. Você foi embora antes que eu pudesse explicar, disse ele, voz quebrada. Achei que tinha perdido minha chance. Rosie o encarou. Então era tudo por pena. Não. Ele respondeu de imediato. Depois daquela noite, eu soube que não era pena. Era algo real.
E eu quis proteger isso. Com cuidado, ele lhe entregou um cartão dobrado. No interior, uma caligrafia simples. Gostaria de te oferecer algo permanente. Sem títulos. Sem nomes. Apenas um gesto. Quando você estiver pronta. Ela abriu o cartão com as mãos trêmulas. Algo dentro dela mudou. Não confiança. Ainda não. Mas um recomeço. Evan se virou. Fique. Ou vá. A escolha é sua. Ela não respondeu. Mas após um momento, assentiu. E juntos caminharam até a van, onde a luz ainda tocava o concreto partido. O mundo seguia igual. Mas entre eles, algo finalmente tinha começado. A sala brilhava com superfícies polidas e quadros repletos de conquistas, cada canto um lembrete de poder e prestígio. Rosie respirou fundo. Do outro lado da parede de vidro, ela viu o homem por trás de tudo aquilo. Evan Cross, CEO da rede Pinnacle. Mas ele parecia menor do que ela imaginava. Ela deu um passo à frente. A voz tremia. Por que você escondeu isso de mim? Murmurou. Você mentiu, não foi? O silêncio da sala amplificou suas palavras. O peito de Evan se apertou. Ele saiu do escritório e parou diante dela. O terno impecável contrastava com a vulnerabilidade em seus olhos. Rosie, disse com voz baixa. Eu não te resgatei. Foi você quem me salvou. Ele respirou fundo. Naquela noite, quando você me deu aquele cobertor, eu estava perdido. Você me lembrou de quem eu queria ser. As lágrimas caíram dos olhos dela. Ela baixou a cabeça, tentando conter a dor. Eu não quero ser a caridade de ninguém, sussurrou, como se as palavras cortassem por dentro. Ela cruzou os braços, tentando se proteger. Evan se aproximou, segurou sua mão com delicadeza. Você nunca foi isso, Rosie. A voz dele era firme, mas cheia de ternura. Você foi a primeira pessoa que me fez sentir que eu não estava sozinho no mundo. Ela sentiu um calor em sua mão. Um calor silencioso, feito de arrependimento e admiração. Ele então tirou um pequeno pacote do bolso e o entregou. Rosie o abriu, com dedos hesitantes. Era um livro, novo, encadernado, com os contos que ela mesma havia escrito. Na primeira página, um bilhete. Você vê uma beleza que eu havia esquecido. Nunca pare de acreditar nas suas palavras. Rosie levou o livro ao peito, soluçando. Nos olhos de Evan, ela viu respeito. E algo mais. Algo profundo. Eu nunca quis te machucar, ele disse, a voz embargada. Eu tive medo. Medo de que você fosse embora se soubesse quem eu era. Ela enxugou as lágrimas com os dedos trêmulos. Ficou em silêncio. Depois murmurou. Sua pena não duraria. Mas ela olhou o livro novamente. A voz falhou. Isso significa que eu importei. Evan assentiu. Você importa mais do que qualquer negócio. Você importou desde o primeiro momento. Ela olhou para os quadros na parede, depois para o rosto dele. Lutava contra as lágrimas. Eu queria poder apagar tudo, ele disse. Mas não posso. Só posso prometer ser honesto, daqui em diante. O tempo pareceu parar. Eu não sei se consigo esquecer como me senti, ela sussurrou. Ela ergueu o livro entre eles, como uma ponte frágil. Evan sorriu, tímido, com a voz rouca. Então construímos devagar. Sem segredos. Sem distância. Eu espero. Ela assentiu, os olhos ainda brilhando. E deu um passo à frente. Ele afastou suavemente uma mecha de cabelo do rosto dela. Ficaram ali, juntos. Não havia declarações. Mas também, ela não se afastou. E naquele escritório silencioso, cercado por troféus e conquistas, os dois ficaram lado a lado, em um momento que valia mais do que qualquer prêmio. Do lado de fora, perto da van abandonada onde tudo começou, o vento frio varreu a última lembrança da chuva. Lá dentro, Evan segurava a mão de Rosie. As palavras que não foram ditas carregavam um peso imenso: pertencimento, confiança, vulnerabilidade. E quando a porta se fechou suavemente, deram o primeiro passo rumo a um amor sem salvadores, mas cheio de cura. Mas Rosie não voltou para o hotel naquela noite. Nem na seguinte. Ela precisava de espaço. Não queria desculpas, nem mensagens. Apenas silêncio para entender o que sentia. Durante dias, evitou os mesmos cruzamentos, os mesmos cantos onde antes se sentia segura. Dentro da sede da Pinnacle, Evan sentia sua ausência como uma batida do coração que faltava. Ele não ligou. Não mandou mensagens. Em vez disso, agiu em silêncio. Criou uma bolsa de estudos com o nome de Rosie para jovens escritores. Enviou ajuda financeira anônima para os pais dela, aliviando dívidas e dores antigas. Não pediu nada em troca. Apenas esperou. Uma semana depois, ela voltou. O saguão do hotel brilhava sob luzes douradas.
Rosie entrou devagar, hesitante. Evan estava ali, simples, de terno discreto, perto da recepção. Eu não sei se ainda pertenço a esse lugar, disse ela, num sussurro. Mas obrigada por me deixar tentar. Evan se aproximou. Rosie, disse com ternura. Você pertence mais do que qualquer um. Você merece tudo de bom que a vida puder te dar. Você. Ela sorriu, incerta, e olhou para o corredor lateral. Até ver o cartaz. Noite especial de contos ao vivo no pátio. Aberto ao público. Era hoje. Mais tarde, sob luzes de fada e risos de crianças, Evan subiu ao palco. A contadora desta noite é alguém cujas palavras tornam o mundo mais suave. Por favor, recebam. Rosie. Ela entrou na luz com passos firmes. A voz, antes contida, agora fluía com doçura e coragem. Contava histórias de esperança escondida nos pequenos gestos. Crianças se encantavam. Pais se emocionavam. E no meio da leitura, Rosie viu o programa do evento. O coração disparou. Ali, nos patrocinadores, estava o grupo de alfabetização que publicou seus contos. Evan havia feito isso sem nunca contar a ela. Antes mesmo que ela acreditasse em si mesma. Ele já acreditava. Ela continuou a leitura. Mas agora, os olhos brilhavam. No final da apresentação, as crianças aplaudiram com entusiasmo, seguidas por seus pais. Rosie fez uma reverência profunda, enquanto lágrimas sinceras desciam por seu rosto. Nos bastidores, Evan se aproximou e entregou a ela o programa impresso da noite. Eu queria que suas histórias fossem além deste palco. Elas importam, Rosie. Você importa. Ela olhou para ele com os olhos marejados, a voz trêmula. Você me enxergou. Mesmo quando eu mesma não conseguia. Evan sorriu, com ternura. Você fez as pessoas sentirem calor novamente. Usando apenas sua voz e um caderno. Eles saíram juntos, sob o mesmo poste de luz que havia unido seus caminhos meses atrás. Mas, desta vez, o silêncio entre eles não era vazio, era conforto. Evan afastou delicadamente uma mecha molhada do rosto dela. Rosie não recuou. Encostou a cabeça em seu ombro e pousou suavemente a mão sobre o braço dele. Começaram a caminhar lado a lado pelo pátio iluminado, passando pela rua onde, antes, ela dormia ao lado de uma van velha. Aquele lugar já não parecia mais um exílio. Parecia parte do caminho que os trouxe até ali. Rosie olhou para ele, com um sussurro carregado de esperança. Posso ficar? Evan não respondeu com palavras. Apenas segurou sua mão. Sob a luz suave do inverno, duas almas permaneciam juntas. Não mais como CEO e uma jovem sem teto, não como salvador e salva, mas como iguais. Unidos pela confiança, por um amor silencioso e por um futuro que estavam prontos para construir. Juntos. 3 meses depois, desde aquele primeiro encontro sob o poste de luz solitário, tudo havia mudado. Rosie já não era a mesma. Seu cabelo dourado brilhava sob as luzes do lobby do hotel. Sua postura era firme. Sua voz, confiante. A bolsa de estudos permitiu que estudasse narração de histórias e, agora, ela era oficialmente a coordenadora de eventos infantis da rede de hotéis Pinnacle. Ela parecia, enfim, pertencer àquele lugar. Naquela noite, a última do calendário de contação de histórias da temporada, o pátio do hotel brilhava com luzes de fadas. Almofadas coloridas espalhadas pelo palco, potes com vagalumes decoravam as mesas. Crianças riam, pais sorridentes se acomodavam. O ambiente pulsava alegria. Evan assistia da plateia, em silêncio. Vestia uma camisa elegante, sem crachá. Seus olhos não se desviavam dela. Rosie subiu ao palco com serenidade. Pegou o microfone e disse: Hoje, vamos compartilhar histórias de coragem, gentileza e das pequenas coisas que mais importam. Sua voz envolveu o público como um abraço. Crianças se inclinavam, cativadas. Pais se emocionavam. Evan sentiu um orgulho tão profundo que lhe tirou o fôlego. Depois da última salva de palmas, ele se aproximou e disse baixinho: Rosie, você transformou este lugar em lar para todos nós. Seus olhares se cruzaram. Ela corou, apertando o caderno contra o peito. Mais tarde, ele a levou até a sacada do hotel. O céu de Chicago cintilava. Ao longe, o cruzamento onde haviam se encontrado pela primeira vez ainda podia ser visto, como uma estrela guia no chão. Mas agora, aquele lugar não parecia mais frio. Parecia destino. Evan segurou suas mãos. Rosie, eu te amo desde a noite em que você me ofereceu aquele cobertor. Você me trouxe calor e me lembrou de quem eu queria ser. Eu não quero ser apenas seu CEO.
Quero ser o homem que caminha ao seu lado. Ela encostou a palma no peito dele, sentindo o ritmo do coração sob a camisa. E você me fez sentir que eu era suficiente. Que eu podia ser eu mesma, sem medo. Eles se beijaram sob as luzes da cidade. Um beijo terno, verdadeiro, selado por tudo que haviam vivido. Do corredor, Sophie, uma jovem voluntária do hotel, apareceu e aplaudiu alegremente. Vocês são a melhor história de amor que já conheci. Riram. E Evan tirou do bolso um pequeno livro de capa de couro. Entregou a Rosie. Na primeira página, Liase. A esquina onde eu te encontrei. Título: Na noite em que encontrei alguém feita de calor. A caligrafia era simples, mas cheia de emoção. Seu primeiro conto? Ela perguntou, com a voz embargada. Nosso conto, ele respondeu. No salão do hotel, havia ainda uma última surpresa. Os funcionários estavam reunidos ao redor de uma faixa. Cantinhos de Calor, uma iniciativa de histórias e esperança. Um projeto criado por Evan e Rosie para apoiar pessoas em situação de rua e valorizar suas histórias. Agora, a voz de Rosie fazia parte de algo maior. Era um eco de empatia e reconstrução. Lado a lado, sob o céu noturno, os dois permaneciam de mãos dadas. Evan encostou a testa na dela. Rosie acariciou seu rosto com delicadeza. Não eram necessárias palavras. Tinham atravessado a dor e encontrado algo verdadeiro. Um amor nascido não de promessas grandiosas, mas de gestos simples. Como um cobertor numa noite fria. Lá embaixo, aquela velha esquina esperava. Não mais um lugar de solidão, mas o começo de tudo. Evan sussurrou. Aqui é o meu lar. Rosie sorriu, e com isso, iluminou o mundo dele. Mensagem final para o público. Se essa história tocou o seu coração, mesmo que só um pouquinho, talvez ela tenha te lembrado de algo que todos precisamos ouvir. Às vezes, o menor ato de bondade pode salvar uma vida. Um cobertor, uma história, um ouvido que escuta de verdade. Essas coisas podem parecer pequenas, mas no momento certo, são tudo. Evan e Rosie não se encontraram em salões luxuosos. Eles se viram, de verdade, numa calçada fria. E a partir daquele sussurro simples: você parece com frio, senhor. Um novo mundo nasceu. Se você acredita em amores que curam, em gestos que transformam, em segundas chances que vêm escondidas em momentos silenciosos, então você já faz parte da nossa comunidade. Inscreva-se agora no canal Solstirring Stories e ajude a espalhar histórias que aquecem a alma e mostram que ninguém está sozinho. Porque em algum lugar por aí, ainda há alguém esperando ser visto.